Nesse terceiro vídeo, eu quero falar para vocês uma história que eu conheci na época que eu ficava junto com os índios no Pará. O pajé me contou uma história que eu achei fascinante. Antigamente, os índios tinham uma coisa que era muito interessante. Eles faziam o seguinte, a criança nascia e eles identificavam através dos espíritos, isso dentro da linha, né, dos índios, da cultura indígena, qual é o perfil daquela criança. Se aquela criança ia ser uma guerreira, se aquela criança ia ser uma caçadora, se aquela criança ia estar trabalhando nas lavouras, nas plantações, se aquela criança ia estar administrando, né, o local onde eles ficavam. Então tinha todo esse conceito já naquela época de poder, de repente, fazer o processo avaliativo, o processo seletivo, né, das pessoas que estavam dentro da tribo. Então, hoje é mais difícil. Então hoje a gente não tem essa consideração de avaliativa desde criança. Antes, por causa do tempo que eles tinham disponíveis, podiam estar acompanhando a criança, vendo alguns comportamentos que ela ia demonstrando quando ela estava brincando com outras crianças. Ela percebia a linhagem que ela tinha, que eles falavam linhagem, que é a questão da configuração familiar, e assim conseguia tomar uma decisão. Hoje o mercado ele não tem não é tão fácil assim avaliar uma pessoa. Por isso que existem os testes psicológicos, processos avaliativos, processos seletivos, né? Então existe toda uma dinâmica, as entrevistas, para a gente poder conhecer o candidato àquela vaga. Sendo assim, você também tem que se preparar para poder participar desse processo seletivo. Porque muitas das vezes eu chego lá por alguma coisa, a questão, por exemplo, a timidez, eu não consigo demonstrar, né, todas as minhas capacidades, todos os meus conhecimentos e as minhas vivências, né, as minhas experiências. E acaba que a pessoa não consegue te perceber bem e assim você perde uma oportunidade. Quando eu for fazer uma entrevista seletiva, eu tenho que ter uma calma e primeiro entender que, né, vou passar o passo a passo para ficar mais simples. Pega uma folha de papel e escreva, primeiro, né, o que eu tenho de capacidades que eu posso demonstrar na hora da entrevista. Segundo, o que eu tenho de conhecimento que eu posso mostrar na hora da entrevista. E terceiro, o que eu tenho de experiências já adquiridas que eu posso estar demonstrando na hora da entrevista. Quando eu chego com isso mais fácil para poder passar, mais didático, a pessoa que está te fazendo o processo seletivo, que está junto com você, fazendo as perguntas, ela vai entender melhor você, para você não de repente ficar criar um nervosismo na hora e não conseguir explicar de forma adequada para essa pessoa. Outro passo que é muito importante na hora da entrevista é você de repente criar um network, o relacionamento. Olha pessoal, essa coisa que o pessoal fala que o indica, né, não funciona? Funciona. Tá? Por quê? Porque a gente vai ligar nas empresas onde você já trabalhou, fala, oi, tudo bem? Você conhece fulano, já trabalhou aí? Se você tiver uma boa experiência nessa empresa anterior, eles vão te indicar. A carta que é escrita, né, para uma empresa que você já trabalhou, também é muito bom. Ah, mas eu ainda não trabalhei, estou saindo da escola agora. O que eu faço? Pede um professor que é de sua confiança para escrever como você foi como aluno. Isso é muito importante. Ou faz pequenos estágios, né? Às vezes de meio período em uma empresa para alguém poder te avaliar, e quando você for buscar uma carteira assinada, uma vida profissional mais ativa naquela área que você escolheu, né? Você já tem essa pré-disponibilidade de outras pessoas que já passaram informações sobre você. Compreende? Então são pequenas coisas que é muito importante. Eu já cheguei em processo avaliativo que a pessoa nem tinha nem currículo, ela não levou nada, nem uma caneta. Então todos esses pequenos preparos são bons. A vestimenta, né, tá sempre bem barbeado, com um corte de cabelo, né, tá sempre organizado para você demonstrar uma boa, vamos colocar assim, levar uma boa percepção para o outro, demonstrar-se, né, uma pessoa que é uma pessoa organizada, uma pessoa que consegue viver dentro dessa dinâmica mercadológica, e que é tudo que uma empresa precisa nos dias de hoje. Tá ok? Agora a gente vai daqui a pouquinho para o nosso quarto vídeo.